Pois bem, amados, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para uma porção a mais na nossa jornada dos 42 acampamentos dos filhos de Israel. E, como sempre fazemos, estendemos o convite a você tomar aí a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta, para que juntos possamos ler a Santa Palavra de nosso Deus, estudá-la e também extrair dela os benefícios espirituais que o Senhor Jesus prometeu, né? Examinar as Escrituras, porque cuidais ter, por meio delas, a vida eterna. E é isso que nós queremos fazer, se assim Deus permitir. O Espírito Santo nos guiar, nos iluminar e nos mostrar, através de Sua palavra, o que Ele quer de nós, né? Quais são os nossos deveres para o recebimento do batismo do Espírito Santo. Então, no nosso último culto doméstico, eu acabei não lendo as citações que eu gostaria de ter lido, né? Mas creio que foi como Deus guiou todas as coisas. Estamos sempre fazendo as coisas sob a liderança do Espírito Santo. Então, rogo que continue assim, né? Que ele continue nos guiando e nos inspirando naquilo que nós devemos falar, porque não é para benefício nosso, é para benefício dos filhos de Deus. Uma coisa que aprendemos no nosso estudo sobre os dons é que o dom nunca é para a pessoa, o dom sempre é para os outros. Seu dom é para mim, e se eu tenho um dom, é para te servir através dele, né? Lembra que o irmão Branham orava por tantos enfermos, mas não podia usar o seu dom para si mesmo, né? O caso do tornozelo dele ali inchado, ele teve que colocar um óculos diante da audiência. Então, o dom sempre era para os demais e ele dependia das orações dos demais em seu favor para alcançar algo, algum benefício da parte de Deus. E o mesmo tem sido para com a Igreja do Deus vivo, né? Então, neste momento, por favor, pegue a sua Bíblia. Nós queremos ler em Números no capítulo 33, para nós nos localizarmos aqui. Eu vou ler a partir do versículo 40, né? Números capítulo 33, a partir do versículo 40. E ouviu o cananeu, rei de Harad, que habitava o sul, na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se em Ijabarim, no termo de Moabe. E partiram de Ijabarim e acamparam-se em Dibon Gade. E partiram de Dibon Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. É onde nós estamos hoje, né? E no versículo 47, partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Então, esse é o nosso próximo culto doméstico, se Deus assim nos permitir. Então, eu quero hoje ler algumas citações do profeta, falando um pouco das qualidades do Espírito Santo, alguns pontos que, obviamente, ficou muita coisa para trás, né? Como disse, as essenciais que muito é batido nós não nem tocamos, a questão de Balaão, a questão do próprio Arão, né, no caminho do deserto, do bezerro de ouro, e por aí vai. Aqueles acontecimentos que se passaram ali no período do deserto que você já sabe, né? São coisas muito batidas que você já tem um conhecimento. Então, na minha leitura aqui hoje, eu quero, na verdade, esmiuçar algumas citações e crendo que Deus vai nos abençoar por meio delas, né? Então, deixe-me abrir aqui o PDF que nós possamos ler. Deixa eu ver se está saindo áudio. Está saindo áudio aqui? Tá, né? Então, vamos lá. Eu quero começar lendo aqui, na mensagem Expectativas, do dia 10 de 8 de 1950, no parágrafo 36. O irmão Branham vai dar um exemplo aqui, que eu gostaria de usar a comparação que ele fez, certo? Aqui, do uso de uma arma, né? Que nada, na época, apenas lembrando os irmãos, que o uso de armamento nos Estados Unidos
principalmente na década de, vou pôr ali, década de 50, 60, eu acho que a de 70 foi mais ainda, né? Se eu não me engano, posso estar errado, mas é muito diferente do conceito de armas que nós temos aqui. Então a caça era liberada em vários períodos do ano, de vários tipos de animais. Então podia-se ter, como pode-se ter hoje, por exemplo, no Texas, uma liberdade para se andar armado, que é muito estranho para nós, né? E, aliás, o irmão Branham chegou a dizer que o governo está com um projeto de desarmar o povo era uma armadilha de Satanás, né? Tirar a arma, o armamento da mão do povo. Soa como uma pauta da direita, né, aqui no Brasil, mas tem a ver com a Constituição americana e a Segunda Emenda e por aí vai. Então, ele fala aqui, assim, eu amo armas. Então, você sabe que o irmão Branham gostava muito de caçar, né? O irmão Branham gostava muito de caçar, eu gostava muito de pescar, como ele vai dizer aqui, e ele tinha uma coleção. Tem uma foto do irmão Branham, inclusive, que eu acho que a parede daquela casa, ou é um quarto dentro da casa, não me lembro bem, mas os irmãos conhecem essa foto, né? Que tem ali a cabeça de uns animais e também as armas, que era uma coisa extremamente comum nos dias do profeta, né? Então, eu amo armas. E as pessoas pegam isso aqui hoje e falam assim, como é que pode um profeta amar armas, né? Meu Deus do céu, como é que pode um profeta andar, gostar de armas e já acha que é uma como é que fala assim, uma pauta política, como se fosse uma pauta política, né? Eu tô brigando aqui para abrir esse negócio, mas não vou abrir não. Eu amo armas. Um homem, na última reunião em Minneapolis, o irmão conhecia a minha fraqueza. 2 pontos. Amo caçar. E ele me deu um rifle. E, como eu amo isso. Caçar, rifles, pescar. Então, o irmão tinha um rifle, tá? Não tinha um fuzil não, tá bom? Tinha um rifle de caça. E eu tenho o rifle em casa só para ir caçar. Então ele faz uma afirmação assim, ó. Se eu nunca usá-lo, nunca me servirá de nada. É só coisa boba, mas se você traz isso para o espiritual, Vamos inverter. Uma banda vai fazer um tipo aqui, mas vamos inverter. Se Deus não te usar, você não serve para nada. Faz sentido? Se você, no caminho de sua vida, não tiver como meta ser usado por Deus, então você passa por justificação, separação, santificação, que é posto à parte para serviço, mas quando você está em serviço, é quando o Espírito Santo vem sobre você. O Espírito Santo te enche, você foi tirado, lavado e posto para serviço. Mas é só quando o Espírito Santo te enche que você está trabalhando. É o exemplo do copo. Pega um copo da lama, limpa o copo e ele está pronto para. Mas não está em serviço. Mas ele está pronto para o serviço. Ele não está em serviço, ele está pronto. Mas a partir do momento que ele começa a portar a água, ele está no serviço. Então, a partir do momento que você começar a portar o Espírito Santo, você está em serviço. E Deus vai te enviar ou para pregar, ou para evangelizar, ou para cantar, ou para tocar, ou para ser um missionário, para ser qualquer coisa que o Espírito Santo queira que você faça como membro do corpo de Cristo, né? A irmã Bruna fala assim, se eu nunca usá-lo, nunca me servirá de nada. E quando você recebe o Espírito Santo, tudo o que você precisa para a jornada na Terra estará em você. Deixe isso livre. Deixe-o trabalhar. Vê, solte sua fé e acredite em Deus e creia em Deus. Então, olha essa afirmação. Tudo que você precisa para a jornada na Terra estará em você. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é tudo que você necessita. Eu sei que na nossa caminhada da vida, a sociedade exige de nós muitas coisas. Exige de nós uma aparência, exige de nós uma veste, exige de nós uma formação, exige de nós um status, exige de nós uma ostentação, a ponto que sua vida só tem sentido se você tiver aquilo.
para a sociedade. Mas para a Bíblia, tudo que você precisa na caminhada da sua vida é do batismo do Espírito Santo. Veja quão importante. E se você se lembra do nosso último culto doméstico, que nós falamos que se você estiver dentro da realidade correta, isso vai ter peso para você, certo? Isso vai ter peso na sua vida. Só não vai ter peso se você não estiver dentro da realidade que é correta, certo? Se você estiver em outra realidade, não adianta. Esse negócio de realidade, os irmãos me entendem que, como falei no nosso último culto doméstico, dentro de cada realidade tem uma necessidade, certo? Você pega pessoas de uma determinada classe, a necessidade delas é uma. Você pega pessoas de outra classe, é outra necessidade. Se você pega o pessoal que gosta de um rap, por exemplo, para eles ter uma marca, ter uma camisa de uma corrente de ouro, uma camisa de uma determinada marca, um relógio é a necessidade. Se você pegar aquele lá e colocar ele num ambiente, numa realidade do rock, é outra realidade. Entende? Então, de qual realidade você está? E se você estiver dentro da realidade da palavra, sua necessidade, tudo que você precisa na sua vida é do batismo do Espírito Santo. Saiba disso, né? Demonologia, 20 de novembro de 1953, no parágrafo 62. A irmã Brana vai dizer assim: é como quando você recebe o Espírito Santo. Deus lhe dá uma caderneta bancária. E no final de cada cheque tem o nome de Jesus. Os irmãos vão me perdoar. Agora foi. Antiético isso aqui, né? Me perdoa, tá? Eu tô sem modos ultimamente, mas vou melhorar, tá? Vai orando por mim aí que eu vou melhorar, tá? Por favor. Muito calor, né? Muito calor. É como quando você recebe o Espírito Santo. Deus lhe dá uma caderneta bancária. E no final de cada cheque tem um nome de Jesus assinado. E qualquer coisa que você precisar, basta preencher o cheque e enviá-lo. E ele está bom. Você não crê nisso? Por quê? O depósito foi feito no banco do Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Qualquer uma dessas bênçãos redentoras que pertence a todo crente, se você está com medo de preencher o cheque, bem, isso nunca vai adiantar de nada. Se você preencher, rasgar e colocar no bolso, nunca adiantará de nada. Apenas arranque-o, destaque-o e entregue-o a ele. Então, veja que quando você recebe o Espírito Santo, é o que você vai ser útil. Deus quer que você use o cheque. Que ele não vai te dar o Espírito Santo para você ser membro de igreja. Ele vai te dar o Espírito Santo, quer dizer, você passou lá no deserto pelo processo de escolha, de separação, ele vê que você está pronto para ser usado. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que é útil para o reino de Deus. É uma pessoa que Deus está usando para uma obra. Agora, me entenda que obras, tem várias obras. Uma mãe criar seus filhos na palavra é uma grande obra do seu profeta. Ela está preparando meninos e meninas que serão os integrantes do corpo de Cristo no dia da manhã. Ela está trabalhando para uma grande obra. Mambrana disse, ser mãe é um ministério. Ser mãe é um ministério. O que Paulo diz, quero que elas casem novas, tenham filhos, sejam boas donas de casa e não dê ocasião para o adversário. Isso é um ministério. Isso é um ministério. Mensagem à ressurreição, 5 de dezembro de 1953, parágrafo 103. Cadê aqui? Eu não sou responsável por mais nada além de dizer o que Deus diz. Agora, você não recebe o Espírito Santo quando crê. Por isso a pergunta do apóstolo Paulo em Atos 19 não é recebestes
o Espírito Santo quando crestes, quer dizer, não é o fato de você levantar a mão e dizer, agora eu creio, não é neste momento que você recebe o Espírito Santo, mas é a partir de que. Então, olha o que o irmão Branham vai dizer. Agora, você não recebe o Espírito Santo quando você crê. Você recebe o Espírito Santo depois de crer. Você recebe isso depois de crer. É um dom de Deus. Nenhuma fé, nada mais daria isso a você. Você não pode simplesmente imaginar que conseguiu. Você não pode simplesmente aceitá-lo pela fé. É absolutamente uma obra de Deus que desce ao coração e torna conhecida a presença de Jesus Cristo. E quando você recebe o Espírito Santo, você acredita em todos os tipos de milagres e sinais. Porque crer nesses milagres e sinais é uma parte do Espírito Santo, né? E você não apenas acredita nisso, mas você os pratica. É o que nós falamos, 2, 3 cultos domésticos atrás, Marcos 16 acompanha os que creem. Então a retórica sem o sobrenatural para dar respaldo deve ser tão combatido quanto as manifestações sobrenaturais sem a palavra. Porque são duas pernas, são dois juntos que fazem o reino andar, né? Estes sinais seguirão aqueles que creem. Arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados. Vá por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, expulsar demônios. Falará novas línguas. Pegarão em serpentes. Beberão coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é um sinal do crente. Você crê nisso? Sem dúvida, irmão Branco. Isso é o que a Bíblia diz, as últimas palavras que Jesus disse quando deixou a terra. Na mensagem Mostra-nos o Pai, do dia 11 de 8 de 1954, no parágrafo 29, o irmão Branham diz assim: assim é o homem que é nascido do Espírito de Deus, quando ele leva a promessa de Deus em seu coração. E veja, a única coisa que Deus faz é plantar você em Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E tudo que você precisa nessa jornada, nesta terra, está em você quando você recebe o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E tudo que você precisa na jornada nesta terra está em você quando você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é tudo. Ele é a obra finalizada. Ele é a obra pronta. Ele é tudo. Ele é todo o seu anseio. Ele é toda a sua necessidade. Ele é a resposta para as suas angústias, ele é a resposta para o seu vazio, ele é a resposta para a sua falta de sentido na vida, ele é a resposta para a sua falta de propósito na vida, ele é a resposta para o seu casamento, ele é a resposta para a sua vida, rapaz, para a sua vida, moça, ele é a resposta para os vícios da droga, ele é a resposta para os vícios da pornografia, ele é a resposta para qualquer tipo de vício e mau hábito, ele é a resposta para tudo. Não à toa é buscai primeiro o reino de Deus. Lembra que nós já falamos sobre o reino de Deus? Buscai primeiro a Basileia. Ou seja, buscai primeiro ser dominado por Deus. Porque reino é domínio. Busque primeiro ser dominado por Deus. E a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando o Espírito entrar em você e te dominar de fato, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque isso. Busque estar entregue. Lembre que eu citei recentemente, o irmão Branham dizendo na mensagem à era de Tiatira, um homem, falando dos papéis, da posição de um homem e de uma mulher, o irmão Branham fala assim, uma mulher que é realmente uma filha de Deus, ela desejará estar debaixo da autoridade de seu marido, debaixo da autoridade de Jesus, assim como a igreja está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Entende? Então, ela tem o desejo, ela tem de ser dominada pelo Espírito Santo.
A igreja tem prazer, ela tem desejo de ser dominada pelo Espírito Santo, de o Espírito Santo ter o domínio. Por isso ela procura essa basileia, ela procura esse ser dominado. E a justiça disto e todas as demais coisas serão acrescentadas. E tudo que você precisa na jornada nesta terra está em você quando você recebe o Espírito Santo. Amém. Onde eu penso que os pentecostais falharam, 11 de 1955, no parágrafo 18. E quando um crente é colocado em Cristo Jesus, você está posicionado ali na fonte inesgotável da vida. E quando você bebe, mais você pressiona para fora. Isso mesmo. Se você não consegue crer, bem, eu creio que Jesus me salva. Isso é bom. Então, que tal o Espírito Santo? Creia que ele lhe daria o Espírito Santo. Ele prometeu isso a você sobre a cura divina. Acredite, ele prometeu isso a você. Toda bênção redentora pertence a você. Apenas beba, beba e pressione para fora. Isso é tudo. Tudo que você precisa está dentro de você. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo que você precisa entre aqui e a glória estará em você. Então, olha como essa afirmação é maravilhosa. Porque as suas buscas acabam. Você foca em buscar uma única coisa, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é tudo que você precisa na sua jornada nesta terra. Tudo que você precisa entre esta terra e a glória está em você quando você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo que você precisa entre aqui e a glória estará em você, então. Não é de fé que você precisa. Olha que afirmação forte, irmãos. Olha que afirmação forte do profeta. Não é de fé que você precisa. Pensou? Falar um negócio desse no púlpito? Ia dar problema, né? Mas você entende o que o Rembrandt está dizendo aqui. Não é de fé que você precisa. Você tem fé. Melhor, você tem fé se você tem o Espírito Santo. Pois ele, o Espírito Santo, é a sua fé. Mas o que você precisa saber é saber como usar essa fé. E aí que está o negócio. A pessoa pode ter fé mental sem ter o Espírito Santo. E através da fé mental, ela fazer um monte de coisa mesmo. Tá aí os ímpios, que não nos deixam mentir. É pura fé mental, mas eles acreditam em si próprios que são capazes de realizar. Nós temos um homem que fez um foguete voltar para a terra de ré. Descer na vertical. Porque ele creu. Antes dele ver aquilo, antes daquilo ser construído, ele viu aquilo aqui. E ele creu que seria capaz de colocar aquilo em ação. É pura fé mental. Porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas a questão é, você tem fé se você tem o Espírito Santo, pois ele é a sua fé. Mas o que você precisa saber é saber como usar essa fé. Por isso, lá na era de Pérgamo, Brana disse, a igreja tem o assim diz o Senhor, e ela tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Então, o Espírito Santo em você te dá a habilidade de usar a fé de uma maneira como isso vai agradar o Espírito Santo, porque sem fé é impossível agradá-lo, né? Veja, o que quero dizer? Se você simplesmente entender como usá-la, o que tentaremos fazer na próxima semana para explicá-la, você verá muito, abundantemente acima de tudo que você poderia fazer ou pensar no Senhor. Perceba, irmãos, que quando nós lemos algo assim, nós estamos lendo algo tão importante quanto isso, que, veja, não é uma questão de ter fé. Quando você tem o Espírito Santo, você vai ter essa fé. Mas a questão é saber como usar a fé. Você sabe que quando nós estamos falando isso aqui, e eu peço que você anote isso, porque isso aqui nada mais é algo que você tem que colocar na sua oração. Porque, veja só, se você pegar os elementos ligados ao batismo do Espírito e começar a orar por eles, sua oração vai ser mais de 4 horas, meu irmão. Por exemplo, uma coisa dessa. Senhor Deus, como usar a fé?
Nós oramos, Deus, dá-me fé, Senhor, dá-me fé. Como os discípulos disseram, dá-nos essa fé, Senhor. Acrescenta fé ao meu coração. Me dá fé, Senhor. Não me dá mais fé para crer. Me dá mais fé. Mas olha o que nós deveríamos orar. Senhor, me ensine a como usar a fé. O ter, mas não só o ter, o como usar a fé. Como eu faço isso operar? Como eu faço isso acontecer? Como eu faço? Isso, aliás, é uma, assim, ó, tanto é que tem 2 mensagens que nós queremos falar delas, não sei se nós vamos falar no acampamento, não sei. Mas é, por que é tão difícil viver uma vida cristã e por que as pessoas não conseguem manter a vitória? Por que as pessoas não conseguem manter a vitória? Elas recebem a vitória. Mas por que elas não conseguem manter a vitória? É porque elas não têm a sabedoria do que fazer com a fé, principalmente depois de ter obtido algo, né? Então, olha quão importante. Como que isso não deveria estar nas nossas orações, nós orando por isso? Senhor, não somente me dá fé, mas me dá também as ferramentas da fé. Como pôr essa fé em operar? E, sabendo disso, disse o irmão Brana, você verá muito, abundantemente acima de tudo o que você poderia fazer ou pensar no Senhor. Véu adentro, 21 de janeiro de 56, parágrafo 25. E é isso que o cristão faz quando você está estabelecido em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa na jornada terrena está em você quando você recebe o Espírito Santo. Mais uma vez. E a única coisa que você precisa fazer é beber, beber da fonte, né? E empurrar, empurrar. Apenas beba até não poder mais beber. Se você precisa de cura divina, vá até a palavra de Deus e beba dela até sair. Se você precisa de mais de Deus, continue bebendo, empurrando. E Cristo é a fonte inesgotável de vida. E se você está estabelecido nele, a única coisa que você precisa fazer é beber da sua bondade e oferecer tudo o que você precisa na jornada desta terra. Jeová Jireh, 6 de janeiro de 1957, no parágrafo 15, o irmão Branham diz assim: agora, é assim que o cristianismo é. Quando um homem ou mulher, ou uma mulher, ou uma criança nasce do Espírito de Deus, então tudo que você precisa neste mundo e no mundo vindouro lhe será dado quando você receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que nós recebemos não vai sair de nós nunca. Correto? O Espírito Santo que você recebe não vai sair de você nunca. Vai habitar na sua alma, na torre de conteúdo. A sua alma vai habitar outros corpos. Teofânico, celestial, glorificado, como habita o terrenal. Mas o Espírito Santo na sua alma, uma vez que ele entrou, acabou. Então, olha o que o irmão Branham diz. Então, tudo que você precisa neste mundo e no mundo vindouro lhe será dado quando você receber o Espírito Santo. E você está estabelecido em Cristo. E, na minha opinião, Cristo é a fonte inesgotável da vida. E você simplesmente está nele e bebe, empurra, e bebe, empurra, e bebe e empurra, pois tudo que você precisa está nele. A única coisa que você precisa fazer é ficar com sede e começar a beber. E produzirá exatamente o que a semente é, se for uma promessa. Deus prometeu fazê-lo, Deus está obrigado a isso e ele o fará. É o que nós cremos, né? Perguntas e respostas, 23 de dezembro de 1959, aqui no parágrafo 176. O que você está fazendo? Pergunta Mombrana. O que você faz em Canaã? Eles estavam possuindo seus direitos. Glória, eles estavam possuindo seus direitos e eles não poderiam possuir seus direitos até que chegassem à terra de Canaã, ou até que chegassem a Canaã. Eles não possuíam nada no deserto. Porque nós não fomos feitos para o deserto. Eles não tinham um patrimônio no deserto. Então, quando eles entraram em Canaã, então eles tiveram direitos. E a irmã Brana disse: e nós temos direitos. Direitos que Cristo comprou para nós por seu sangue na cruz do Calvário. É nosso direito.
E quando você recebe o Espírito Santo, você está em Canaã. E você tem que lutar por isso. Cada centímetro de terreno você tem que lutar por isso. Sim, Senhor. Então, obviamente, irmãos, que depois que uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ela vai lutar. Ela vai lutar e ela vai lutar por cada centímetro do que é dela. Porque os que recebem a vida de Deus, esses sim são os beneficiados. Então, quando eles entraram na terra de Canaã, eles tiveram que brigar por cada centímetro, expulsar cada gigante, como é a ordem de Números, capítulo 33, lá no final. Olha, vocês entrem na terra que eu vos dei e lá expulsem todos os moradores e tomem a terra, porque são direito de vocês. Então, a pessoa recebeu o Espírito Santo, ela vai lutar por cada direito que o diabo. Ela vai lutar por seus filhos, vai lutar por seu marido, vai lutar por sua esposa, vai lutar por sua cura, vai lutar por libertação, vai lutar por seus inimigos, vai lutar por aqueles que odeiam. Ele vai lutar por cada coisa que a palavra deu o direito dele fazer. Maravilhoso isso, né? O que é necessário para vencer toda a incredulidade? A nossa fé. 29/7/1960, no parágrafo 54. Agora, encontramos que nesta pequena árvore, ela se projeta para fora. Quando cresce, ela empurra para fora. E quando você nasce do reino de Deus, apenas um bebezinho em Cristo, tudo o que você precisa na jornada desta vida está em você quando você recebe o Espírito Santo. Olha como isso é maravilhoso, irmãos. Tudo o que você precisa na jornada desta vida está em você quando você recebe o Espírito Santo. Ah, então o que você tem que fazer é beber e beber, beber e continuar bebendo, da fonte inesgotável, né? Não pare apenas quando você se juntar à igreja e for batizado, que é o que muitos fazem. Passou por isso? Por isso, acabou. Aí lembre-se de Cícera, ou melhor, lembre-se de Eliseu com o rei, Joacás. Não para de dar flechada no chão. Não para de dar flechada no chão. Joás, né? Ele deu uma. Primeiro ele atirou pela janela. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os inimigos. Ó. Agora atira no chão. É um mistério, era um segredo. Quantas vezes tinha que se atirar no chão? Eliseu não falou para ele. Mas atirou uma, atirou duas, atirou três. E Eliseu vai se indignar muito e vai dizer para ele: você deveria ter atirado 5 ou 6. Ou seja, no que ele estava fazendo, ele deveria fazer duas, ele deveria ter feito o dobro. Eu até comentei com a igreja recentemente. Você acha que eu estou fazendo muito? Que você está fazendo muito? Nós deveríamos estar fazendo 2 vezes mais do que estamos fazendo. Porque lembra, a salvação é incondicional. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas as bênçãos são condicionais. Então, por que será que não temos tantas bênçãos? É porque não respeitamos as condições para que essas bênçãos venham. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Nada de oração, de bênção, né? Não pare apenas quando você se juntar à igreja e for batizado. Apenas continue bebendo até ter fé para isso, e fé para aquilo, e fé para isso. Então você veja que você foi batizado, você entrou na igreja, mas você vai pressionando, você vai empurrando, você vai continuando. E um dia que você obtém fé para isso, fé para a cura divina, fé para a libertação, fé pelos entes, daqui a pouco você vai conseguir nessa fé, de fé em fé, em fé, em fé, em fé. Aí, irmão Brana, e continue até que todas as manifestações do Espírito Santo estejam vivas na igreja. Então, você vai. Por isso que nós falamos lá acerca dos dons. Você recebe um dom hoje, amanhã Deus confia em você porque você foi fiel, você operou dentro da ordem, ele vai te acrescentar um outro, e um outro, e um outro. E os dons maiores, como foi com o Martim Lutero, que tinha os 9 dons espirituais dentro dele. Meu Deus. Mensagem ao nascer do sol, do dia 18 de abril de 1965, aqui no parágrafo 197, a Mombrana fala: agora, potencialmente, você está ressuscitado, você é ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você.
Você ressuscitou naquele momento, seu corpo está potencialmente ressuscitado. Porque quando uma pessoa parte carregando dentro de si, portando dentro de si o batismo do Espírito Santo na alma, a ressurreição dela, por isso que é potencialmente ressuscitado, porque a ressurreição dela é garantida. Só levantará, tanto que o irmão Branham disse lá na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo é a primeira ressurreição de uma pessoa. É a sua primeira ressurreição. Por quê? Porque se você partir a qualquer momento, tendo o batismo do Espírito Santo na sua alma, é, potencialmente você está ressuscitado. É seguro que você levantará na primeira ressurreição, porque você partiu com o batismo do Espírito Santo na sua alma. Entende? Então, olha o que o irmão Branham está dizendo. Ele está falando para nós que você é ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Claro que espiritualmente fomos chamados dos sepulcros denominacionais e vivemos para Cristo, mas isso também tem uma aplicação espiritual. Quando fala dias virão em que ouvirão a voz do Filho do Homem, é o desperta tu que dormes. Então há o seu nível espiritual, mas também há a sua literalidade acerca deste assunto, né? E aqui na mensagem A Tua Casa, eu quero, acho que é a última, né? Aqui na mensagem A Tua Casa, ainda falando sobre ressurreição, veja o que o Mombrana vai dizer. Mensagem em Tua Casa, do dia 8 de 1961, parágrafo 63. Então, percebe, irmãos, que aqui na mensagem ao Nascer do Sol, uma pessoa que recebe o Espírito Santo na alma é uma pessoa que recebe a sua ressurreição. Não há primeira ressurreição. A segunda ressurreição se levantarão aqueles para vergonha, certo? Vão passar pelo trono branco, ser sentenciados e por aí vai. Mas a primeira ressurreição é dos eleitos, é dos que participam da noiva de Cristo. Então, se você recebeu o selamento e você partiu, seguramente a sua ressurreição irá suceder. Então, potencialmente, você está ressuscitado. Então, uma pessoa que ela está andando e carregando dentro de si o Espírito Santo na alma, ela é uma pessoa que carrega a potencialidade ou potencialmente a ressurreição dentro de si, né? Você disse, você é ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Mas na mensagem à tua casa, ele fala assim, dia 8 de 1961, parágrafo 63, ele diz, quando Cristo morreu, ele entregou seu Espírito a Deus antes que ele saísse da cruz. Ele disse, em tuas mãos entrego meu Espírito. E a Bíblia diz que sua alma foi ao inferno e pregou, esta era a consciência dele, o que ele era, olha o que o Mombrana está dizendo, né? Aos espíritos em prisão, e o seu corpo foi para a sepultura. Agora veja, ele estava atrás de uma barricada de escrituras. E ele não poderia ressuscitar antes de 3 dias. Então, mesmo que ele tenha cumprido seu ministério antes, a promessa diz ao terceiro dia. Então, havia correntes, né, uma barricada, um muro, um portão que só se abriu depois que as escrituras foram cumpridas ao terceiro dia. Ele não poderia ressuscitar antes de 3 dias. Está lá na mensagem do sepultamento também, né? E seu espírito subiu para a presença de Deus. Agora, depois de 3 dias, a barricada foi tirada porque as escrituras foram cumpridas. E seu espírito foi para a alma e a alma para o corpo. E ele ressuscitou. Ele disse antes de morrer: eu tenho poder para dar minha vida. Eu tenho poder para tornar a tomá-la. Eu tenho poder para dar a minha vida e eu tenho poder para tornar a tomá-la. Agora, pense nisto. Todos vocês aqui, tanto quanto sei nesta noite, são cristãos. Agora, olhe, a coisa que está em você agora, falando de você que recebe o batismo do Espírito Santo, a coisa que está em você agora, o Espírito que está em você é o mesmo Espírito que irá te ressuscitar. Porque lembrando você que quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo. Certo? Quem ressuscitou Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Romanos 8. Acho que eu vou até ler. Vou até ler isso aqui. Então, olha a afirmação do irmão Bruno. Agora, pense nisso. Todos vocês aqui,
tanto quanto sei nesta noite são cristãos. Agora, olhe, a coisa que está em você agora, vírgula, o espírito que está em você é o mesmo espírito que irá te ressuscitar. E você tem poder para dar a sua vida. Você está fazendo isso agora mesmo por Cristo. Então, você tem poder para tomá-la de novo. Vem? Você tem poder para dar e para tornar a tomar. Porque é o próprio Espírito de Deus que está em você que te ressuscita. É o mesmo Espírito que estava em Cristo, o que o ressuscitou. Então, você tem poder para dá-la e tomá-la. A coisa que está em você agora, o Espírito que está em você, é o mesmo Espírito que irá te ressuscitar. Deixa eu achar aqui a escritura de Romanos 8, apenas para nós associarmos, né, isso aqui. Romanos 8. É, é aqui no versículo 27, deixa eu ver aqui. Ah, não, é mais para baixo, né? Romanos capítulo 8. Ué, cadê aqui? No versículo 10, né, irmãos? É isso mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 10. Deixa eu pôr aqui para nós lermos juntos. 27 não. Deixa eu ler até aqui antes, né? Cadê? Vou ler aqui antes, até o versículo 6, para nós pegarmos o que o apóstolo Paulo está falando. Então, Romanos capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10 e 11. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, quer dizer, quem ressuscitou Jesus, foi o Espírito, esse com E maiúsculo. O Espírito Santo ressuscitou Jesus. E se o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo que estava dentro de Jesus ressuscitou, irmão, mas se esse Espírito está dentro de você, esse próprio Espírito que você carrega dentro de você te ressuscitará. Olha que maravilhoso. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Graças a Deus por isso. Então, o Espírito Santo que recebemos, o qual disse o irmão Brana, a única diferença entre aquele Espírito Santo nos dias da Galileia e hoje é o corpo. Lá, um homem chamado Jesus, e aqui, um homem como eu, um homem como você, meu irmão, um homem como você, minha irmã, o qual o Espírito Santo quer habitar. Né? Então, lembra que nós lemos nos cultos domésticos passados? Deus quer dar o Espírito Santo. Deus quer te dar o Espírito Santo. Ele só está esperando a parte mecânica da coisa estar pronta. Que aí não é Deus, aí é você. Aí é você, pela fé, que tem que fazê-lo. Então, que Deus nos ajude e nos mantenha atrás de sua palavra, né, para recebermos isso. Amém, amados? Então, é só algumas qualidades do Espírito Santo, mas talvez o que eu mais queria apontar aqui é que tudo que você precisa na sua jornada na vida chama-se o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o tudo. Depois dele, o resto é resto. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, procure ser dominado por Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é o mais importante. Agora, isso vai da realidade. Para alguns, o que é mais importante é o dinheiro, para alguns, o que é mais importante é a fama,
que alguns mais importante é a família, alguns todas essas coisas são importantes, têm a sua importância, obviamente, mas na realidade da palavra, o mais importante é o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é tudo o que você precisa na sua jornada aqui na Terra. Amém? Deus abençoe, amados. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.